Então vamos começar, pessoal. Primeiro, boa noite mais uma vez para aqueles que não me ouviram. Espero que estejam todos bem. Estamos chegando na reta final do semestre e, pelos acontecimentos, não vamos nos ver esse semestre, infelizmente. Mas, de qualquer forma, o importante é que vocês tenham percorrido essa nova trajetória, se adaptado a ela, pelo menos, né? E tenham absorvido os conteúdos de uma disciplina que é uma disciplina muito técnica, né? Que desde o início eu venho comentando com vocês, mas de qualquer forma isso vai ser subsídio para que quando chegar em determinado momento do curso, já que vocês estão iniciando a trajetória, vocês vão entender a responsabilidade que vocês, futuros administradores e administradoras, terão quanto ao aspecto jurídico de qualquer empreendimento, qualquer atividade econômica que vocês venham a se tornar representantes legais, né? Porque o administrador, ele precisa se considerar um representante legal dessa personalidade jurídica, né, que é a empresa. Então, de qualquer forma, é sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo, né, num final de trajetória, e torcendo para que vocês aproveitem muito o curso, aproveitem bastante as disciplinas. As disciplinas, elas são, vamos dizer assim, elas se complementam no decorrer dos 8 semestres. Então, tenham em mente que cada disciplina que vocês percorrerem vai ser um ingrediente dessa receita tão importante e responsável chamado curso de administração de empresas. Então, eu quero só lembrar vocês de que nós falamos na aula passada praticamente sobre falência, né, recuperação e seus reflexos. Espero que vocês tenham tido um aproveitamento importante. E vou abrir, assim, o outro slide, vou compartilhar com vocês e querer saber, né, o que vocês tiveram de dúvidas, se realmente tiveram essas dúvidas, pudesse externar isso para os colegas, né, para que a gente pudesse dar encaminhamento à disciplina naquilo que é a parte final que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só um instantinho que está abrindo. Conseguem enxergar, pessoal? Sim. Tá tranquilo, né? Então, de qualquer forma, como eu faço sempre, eu quero poder fazer um breve comentário da aula passada, para a gente pegar aí o fio da meada e não se perder no meio do caminho. Então, nós falamos de falência, né? Que a falência ela só é configurada na legislação empresarial quando se constata, se prova, né, um motivo de crise, né? Então, essa chamada crise que vai dar ensejo ao momento em que a empresa vai ter todas as condições, né, legais para poder solicitar, através de juízo competente, através de fórum específico, o seu pedido de falência ou de recuperação judicial. Nós falamos que a crise no direito empresarial ela se baseia em 4 aspectos. O primeiro dele, o econômico, né, quando há retração dos negócios no mundo corporativo, dentro daquela atividade econômica. Né, o aspecto financeiro, por si só, ele já é autoexplicativo, quando a falta de caixa, a falta de recursos financeiros para poder honrar os compromissos, dá ensejo a essa solicitação possível de falência. Quando a empresa é insolvente, significa que seu patrimônio não é suficiente para poder pagar ou honrar com esses compromissos, e a falta de reciprocidade no mercado
chamada no direito de confiança, né? Então, quando há falta de crédito no mercado, houve-se por bem, então se decidiu pelo pedido de falência ou, né, na recuperação judicial ou extrajudicial. Então, eu disse para vocês que o Estado, ele estimula, incentiva, tem instrumentos para poder estimular a permanência de qualquer atividade econômica como princípio básico do direito empresarial, que é a continuidade do empreendimento, continuidade do negócio, faz-se tudo o que é possível dentro das normas legais para que as empresas realmente consigam transpor qualquer desses 4 aspectos relacionados à crise. Então, as empresas que possuem um planejamento, né, e que, porventura, percebam que é possível passar por essa crise de uma forma que ela consiga honrar com seus compromissos, então isso caracteriza a possibilidade da solicitação de recuperação, né, a recuperação judicial, que é através do juízo propriamente dito, através de uma petição, através de um processo, e onde o juiz vai definir ali as prioridades em termos de compromisso. E quando a crise, né, pressionar a empresa, e essa empresa não tendo planejamento, ou tendo planejamento, mas não vê, né, um horizonte capaz de poder sanar esses seus compromissos, aí, de fato, enseja a solicitação da falência, né? A falência, ela está dentro do direito chamado falimentar, é uma capilaridade do direito empresarial, é uma ramificação, né? Então, ela é aplicada a qualquer tipo de devedor, né? Em tempos de crise, né? Vimos também que no passado, né, a falência era tratada como um castigo, então qualquer comerciante que não honrasse os seus compromissos, né, era impedido, de fato, de continuar com a sua atividade econômica, consequentemente, o direito falimentar sobrecaía sobre essas empresas, sobre esse comércio. E aí, a partir de 2005, que eu comentei com vocês, de que as companhias aéreas passaram a sofrer por essa crise, né, e por ser uma atividade econômica que tem um peso muito grande na economia, foi assim que o Congresso Nacional fez por bem votar o projeto de lei que melhorava, né, essa concepção de castigo e trazia à baila do ordenamento jurídico caminhos alternativos, né, exemplo, a recuperação judicial e extrajudicial, para que houvesse aí um fôlego para as empresas poderem, né, utilizar desses mecanismos e poder aí respirar um pouquinho, né, objetivando um curto, médio e longo prazo. Então, a substituição da concordata, né, que era o termo, né, utilizado para se castigar os comerciantes, né, foi substituído pela palavra recuperação judicial e extrajudicial. Falamos das exceções, a lei da falência, as empresas públicas, instituições financeiras, cooperativas, consórcios. Essas atividades econômicas, essas empresas e instituições, elas estão fora dessa lei de falência por característica própria, não é? Então, falamos também sobre os pressupostos ou os requisitos para a solicitação de recuperação, né? O exercício regular de atividades pelo menos 2 anos e 1 dia, não ser falido, não ter um processo de falência, né, do passado, não ter obtido recuperação judicial em 5 anos, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, não ter tido condenação por crime falimentar, que significa dizer não cumpriu aquilo que foi determinado em juízo. Falamos também sobre a recuperação extrajudicial, que é uma modalidade mais rápida
onde as empresas podem, a partir da homologação de um documento em juízo, poder negociar diretamente com os seus credores, né, sem a participação direta do juiz em determinar quais seriam esses credores, né? O que mais? Falamos que o foro competente, ou juízo competente, é a justiça estadual, né? Falei também que em 2018, pela Lei 10.220, né, há uma solicitação de alteração na Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, né, propondo justamente medidas e mecanismos com maior atenção à sociedade empresarial, ou sociedade empresária, a fim de cada vez mais poder, né, dar subsídio para que essas empresas continuem os seus negócios. Então, gostaria de saber se ficou tudo certinho, claro, absorvido, se está tudo em ordem, se a gente pode dar continuidade agora. Sim ou não? E se quiser falar, por favor. Sim! Obrigado, Amanda. Mais alguém? Sim, professor, eu não estou conseguindo desativar o meu mudo, por isso que está demorando. Tá bom, Maria, fica tranquilo, tá bom? Mas vamos, né, seguindo aí para a seção 4.3, que fala especificamente da recuperação judicial e extrajudicial, né? Então, a lei que trata da recuperação, né, que aí a gente pode abrir para dois leques de informação, né, a recuperação judicial e a extrajudicial, né? Então, essa lei, como eu disse lá, sobre as companhias aéreas, né? Então, a partir de 2005, que essa lei, né, ela está em vigor justamente criando condições para que haja aí o atendimento aos requisitos das empresas, né, com relação aos compromissos assumidos com os credores, né? Então, há condição de se pleitear a recuperação a partir do momento em que se cumpra, que se preencha os requisitos ou aqueles pressupostos que eu disse para vocês na aula anterior. E a recuperação, né? Quais são os requisitos pelo artigo 48, né? Então, eu apenas faço aí novamente, né, a relação de requisitos, né? Então, eu não posso solicitar recuperação se o meu negócio tem menos de 2 anos. Eu não posso requerer recuperação se porventura eu já ter sido falido em determinado momento regresso, não ter obtido recuperação judicial, né, em 5 anos, que significa dizer que existe uma carência para que se pleiteie a recuperação judicial. Então, eu tenho uma carência aí de, no mínimo, 5 anos para solicitar uma nova recuperação judicial ou extrajudicial, né? Ou não ter tido condenação em relação a situação de crime falimentar. Só um instantinho, por gentileza. Oi, desculpe, né, que eu estava com a garganta seca, fui tomar uma água. Então, esses são os pré-requisitos, né, para se solicitar uma recuperação judicial. Então, a recuperação judicial, né, ela é uma ação em juízo, que serve para reorganizar a empresa e tentar superar a crise, né?
Então, promove a preservação da empresa, a sua função social, que nós nos dedicamos aí um tempinho para falar sobre essa função social, que é um dos princípios do direito empresarial, da legislação empresarial, né? Ela tem essa função social de gerar empregos, manter postos de trabalho e, consequentemente, girar a economia com salários, e prover recurso para os familiares e comunidades, né? Então, a chamada função social. Proposta de recuperação judicial com anuência dos credores, né? Concede prazos e condições especiais. Então, eu disse a vocês que a ação ela é coletiva, né? Então, quando se solicita uma recuperação judicial, ela contempla todos os credores, independente de qual é o tamanho da dívida. Então, o juiz ele concede prazos e condições especiais, né, para pagamento dessas obrigações, mesmo sendo em cisão, fusão, incorporação, transformação, cessão de cotas. Então, mesmo que essa atividade econômica ela tenha aí uma transformação, venha outras empresas assumir o passivo dessa empresa, isso não isenta, né, os sócios, né, de manter esse controle em relação à dívida contra esses credores, né? Então, quando há cisão, fusão, incorporação, outra especialidade, altera-se aí o controle societário, porém, mais uma vez, não isentando aquele que de direito deve aos seus credores, né? Quando muito, faz-se uma cessão de dívida, né? Caso esses incorporadores, essas empresas que venham a comprar essa outra devedora, assuma esse passivo, né, em detrimento do valor que ela venha a pagar nessa modalidade. Substituição total ou parcial dos administradores, enfim, quando uma empresa ela adquire outra ou ela se associa a outra, obviamente que todo o seu organograma, todos os seus documentos passam a ser modificados, e isso, né, precisa ter anuência do juízo, tá? Se há o aumento do capital social dessa empresa, aumenta a possibilidade, inclusive, de se cumprir esses compromissos, né? Então, isso é importante quando há uma solicitação de recuperação e, inclusive, quando há essa incorporação de outras empresas, né? Utiliza-se aí alguns termos, né, chamado de trespasse, quando uma empresa compra a outra, né? Então, faz um contrato de compra e venda, ou arrendamento, né? Contrato de cessão daquela atividade econômica para a empresa que está sendo hoje colocada em evidência como proprietária, né? Ou melhor, coproprietária. Redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, nós estamos hoje passando por esse momento, né? Nós temos que entender que num processo de recuperação judicial é preciso ter a anuência do sindicato, né? Então, tudo isso precisa estar previsto no acordo ou convenção coletiva. Quando essa empresa quando essa empresa solicita a recuperação, ela pode, né, ela pode solicitar em juízo que, ao invés de pagar em dinheiro, seja feita aí uma cessão de bens, né, para leilão, seja qual tipo de ação que o juiz venha a destacar, né, ou a novação, que é a criação de uma nova obrigação. Então, o juiz ele vai analisar a dívida, vai analisar o patrimônio dessa empresa e vai definir de que forma, seja em dação ou em inovação, né, ele que vai decidir de que forma que esse devedor vai cumprir com seus compromissos. Ou até a venda parcial de bens, né, para justamente
fazer parte desse pedido de recuperação judicial. Quando nós falamos em equalização de encargos financeiros, né, então nós estamos falando de que as empresas, quando têm reciprocidade no mercado financeiro, ela vai adquirindo juros para pagar, então todo esse conjunto de credores, né, eles precisam estar dentro desse processo para justamente haver aí uma equalização, um equilíbrio do pagamento dessas dívidas. Lembrando que os credores, eles não são tratados eles não são hierarquizados em termos de valor, mas sim de equilíbrio de pagamentos, tá? O juiz pode requerer também emissão de valores mobiliários, empresas que têm ações, ou que tenham coparticipação em algum outro tipo de negócio. Então, existe aí uma investigação por parte do juiz, o competente estadual, para que haja realmente um mapeamento desses valores, né, que são pertinentes àquela empresa, para justamente fazer parte e contemplar essa ação. E aí, praticamente, o juiz, né, ele vai compartilhar da administração desse negócio. Então, de tempos em tempos, essa empresa precisa promover aí documentos demonstrando a sua saúde financeira e de que forma que ele vem sendo administrado, né, de acordo com aquilo que foi definido em juízo. Vamos em frente, cadê o próximo? Cadê? Não está. Ué, parou aqui o negócio? Só um instantinho, gente. Ele não tá seguindo o slide aqui. Eu vou parar a apresentação só um minuto e vou compartilhar de novo, porque não estou conseguindo dar prosseguimento ao slide. Deixa eu recomeçar aqui. Bom, vamos lá, vamos encontrar isso aí. Constituição de sociedade de propósito específico para, né, adjudicar, ou seja, ele vai, deixa eu encontrar uma palavra mais simples para vocês, para cumprir, né, tudo aquilo que foi determinado em pagamento dos créditos, os ativos do devedor, né? Temos aí o usufruto, entre outros, né, quando existe aí a transferência de um imóvel, seja ele qual for, e aquele credor, enquanto não receber o seu pagamento, ele pode usufruir da utilização de um imóvel, de um bem, que foi determinado em juízo. Existem algumas limitações, então eu quero ler para vocês. Então, não é possível a previsão de pagamento no prazo superior a 1 ano para créditos trabalhistas e os provenientes de acidentes de trabalho, tá? Então, percebam que um dos pontos mais sensíveis nesse pleito de recuperação judicial é que o credor, né, mais importante, devido a um dos princípios do direito, que é o princípio da sua função social, é justamente dar atenção àqueles que estão dentro da empresa, os colaboradores, trabalhadores, que têm realmente uma parte muito sensível nessa relação chamada relação de emprego, né?
Nós vimos anteriormente, lá no direito do consumidor, de que muitas vezes não, previsto lá que a parte mais sensível na relação de consumo era o consumidor. E nesse ponto em especial, no caso de recuperação judicial, a atenção se recai sobre aqueles que são mais desprovidos, né, que são os trabalhadores, principalmente aqueles que recebem algum benefício pela empresa em acidente de trabalho. Então, não é também possível a previsão de pagamento nos prazos superior a 30 dias, quanto aos créditos trabalhistas, né, com valor de até 5 salários mínimos vencidos a 3 meses. Enfim, né, tudo isso de acordo com a parte mais sensível da relação de emprego e trabalho, chamado colaborador, ou né, funcionário, empregado, seja o termo que vocês mais utilizam. Para se requerer a recuperação judicial, faz-se uma petição, né? Então, eu preciso ter aí a assistência de um operador do direito, ou advogado, né? Tem de haver o deferimento e nomeação de um administrador judicial, então o juiz ele define quem será esse administrador, pode ser um próprio empregado da empresa, ou alguém destacado por ele para poder fazer todo o trâmite, né, que o terceiro item fala que é um planejamento, né, um planejamento de recuperação judicial. Publicação de capital, aqui tá faltando um P, né? Então, publica-se esse pleito, né, depois de deferido pelo juiz, né, habilitando, né, habilitação dos créditos, né, oposições de credores, né? Então, o juiz é que vai fazer isso através de documento formal do Estado, que é o Diário Oficial do Estado e não da União, né, habilitando justamente essa recuperação judicial e justamente definindo os créditos individualmente. A recuperação judicial em falência, né, então, e tem de existir aí uma deliberação, existe aí uma assembleia geral de todos os credores, como eu disse, é um processo coletivo. Quando não apresenta um plano de recuperação judicial, eu passo de recuperação para o pedido de falência. Quando os credores rejeitam o plano de recuperação judicial, né, e o descumprimento de qualquer obrigação, ou seja, a empresa que solicitar a recuperação judicial ou extrajudicial e não cumprir, automaticamente passa do patamar de recuperação para especificamente o de falência. E temos, né, a recuperação extrajudicial. Então, aqui nós temos um rol, né, de característica de fatores, né, que não abrange a recuperação extrajudicial. Por quê? Porque o juiz não vai dar pleno direito ao devedor de negociar diretamente obrigações trabalhistas, né? Então, é muito importante que vocês saibam que essas obrigações trabalhistas somente no caso de recuperação judicial. Acidente de trabalho, tributos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Então, no extrajudicial, o juiz não vai dar pleno direito do devedor, por exemplo, negociar com prefeituras ou outros órgãos, inclusive de Receita Federal, entendeu? Pagamento antecipado de dívida e nem tratamento desfavorável a algum credor, justamente para, né, delimitar o equilíbrio entre os credores. Não há o mais importante fora desse rol de trabalhadores, e tudo isso sob, né, está abaixo, como está dizendo aqui, submissão, né, submisso a uma homologação judicial. Se não houver essa homologação judicial, não há o que se falar em recuperação extrajudicial, né? Agora, a seção 4.4,
Até aqui, pessoal, 4.3 foi tranquilo. A gente retomou com um pouquinho mais de detalhes as informações do 4.1, 4.2. Ficou claro para vocês isso ou gerou alguma dúvida, gente? Pessoal, Ficou sem, professor? Tranquilo, professor. Tá ótimo. ficou tranquilo, Amanda? Então vamos dar prosseguimento aí, então. Vamos falar de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, as pessoas naturais, pessoas físicas e jurídicas, obviamente, estão sujeitas a direitos e deveres. Muito se falam de direitos, porém, pouco se fala em deveres e obrigação, né? Então, quando há a formação de uma empresa ou sociedade, né, elas criam a chamada personalidade jurídica própria, né, com número de CNPJ, número de inscrição. Então, ali, aquele empreendimento, aquele negócio passa a ter uma personalidade, né, que é, obviamente, para atender todo o conjunto de regras relacionadas àquela atividade econômica. Então, o princípio da autonomia patrimonial, né? Então, os patrimônios distintos dos sócios, né? Então, no capital social, se é integralizado em dinheiro ou em patrimônio, esse patrimônio ele passa a ter autonomia sobre o negócio, né? Então, se uma empresa tiver uma dívida, será cobrada do patrimônio da pessoa jurídica e não do patrimônio dos sócios, tá? Então, vou repetir: se uma empresa contrair uma dívida, essa dívida vier, né, a ser prorrogada, procrastinada, né? Então, essa dívida vai ser cobrada do patrimônio da empresa, da sociedade, e não do patrimônio particular dos seus sócios. Então, não pode servir de caminho para o cometimento de fraudes, né? Então, existem N casos no direito de empresas que utilizam desse artifício, né, para cometer fraudes, e quando vai se cobrar o patrimônio jurídico não se vê nada. Por quê? Porque os sócios acabam adquirindo bens em nome de pessoa física e justamente não alinhando, não convergindo para o patrimônio autônomo desse negócio. Então, nesse caso, é chamado de fraude. Então, um exemplo: sócios contraem dívidas em nome de pessoa jurídica, porém com a finalidade ilícita de enriquecimento. Quem vai cobrar a dívida encontra a empresa sem bens. Desta forma, no direito empresarial, essa empresa passa a ser desconsiderada como uma empresa ou com essa personalidade jurídica. Por isso que se fala em desconsideração. Quando eu abro uma empresa, eu adquiro a personalidade jurídica. Porém, se essa personalidade jurídica cometer fraude, né, o juízo próprio ele vai desconsiderar, vai penalizar por conta dessa teoria chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E aí pode haver, inclusive, a possibilidade de se mapear patrimônios dos sócios. Então, as dívidas da pessoa jurídica serão cobradas diretamente da pessoa física, que faz parte do contrato social daquele empreendimento.
Então, só para resumir, se a empresa utilizar do seu CNPJ, da sua personalidade jurídica, para contrair, perdão, para fraudar, né, o fisco, fraudar o Estado ou a União, em função de enriquecimento ilícito, né? Então, muda-se essa personalidade jurídica, desconsidera-se essa personalidade jurídica e cobra-se daquele que, de fato e de direito, faz parte, né, dessa sociedade empresária. E todos os documentos legais, diplomas, né? Então, esse termo chamado diploma, né, é um termo técnico do direito, onde lá encontraremos todo o arcabouço jurídico para consulta, enfim. Então, nós temos lá o Código Civil, que é um diploma, o Código de Defesa do Consumidor, que também é um diploma, a Lei de Crimes Ambientais e o Código de Processo Civil. Então, acostumem-se com esses termos jurídicos, né? Então, o Código Civil, o que que ele é? É um ordenamento jurídico, mas também conhecido como um diploma. Em 2019, né, nós vimos uma medida provisória, número 881, isso aqui é informação acessória para vocês, tá? E a Lei 13.874, que traz no seu bojo, né, no seu escopo, algumas particularidades. Mas, de novo, não está indo esse slide, meu Deus. Só um instante. Perdão, gente, vamos ter que, de novo, compartilhar. Só um instante, por favor. Hoje está me dando trabalho. Eu sei que vocês são compreensivos. Eu agradeço. Então, vamos remar novamente. Então, vamos lá. Então, observem que essa medida provisória, ela traz no seu artigo 49, né, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados e instituidores ou administradores. Então, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de risco estabelecido por leis, né, pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos. Então, o que que essa medida provisória traz, né, no seu escopo? De que a justiça não poderá mais, né, cobrar dívidas da empresa dos sócios, pessoas físicas, né? Porque, ao que está escrito lá no artigo 49, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Tá? Então, é uma forma de poder truncar essa possibilidade de fraude. Por quê? Porque esses sócios vão pensar duas vezes em cometer atos ilícitos, né? Desde que... Desculpa, pessoal, deu uma oscilada aqui na minha internet. Deu uma oscilada aqui na minha internet. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Espera só um pouquinho. Nossa, agora foi demais. Legal, agora vamos em frente. E aí, no artigo 980, né, no seu parágrafo 7º,
diz lá, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, né? Ressalvados casos de fraude. Quando houver fraude detectada, aí sim cobra-se dos sócios. Quando não há essa provação, né, o patrimônio individual não pode se confundir com o patrimônio jurídico. Então, só repetindo, somente em casos de fraude, comprovado pelo juízo, é que se poderá cobrar a dívida do patrimônio individual dos sócios. Caso contrário, o patrimônio da empresa não se comunica com o patrimônio individual dos sócios. Então, fraude. O que é a fraude? Qualquer ato enganoso de má-fé. Vocês lembram que nós falamos sobre um princípio chamado boa-fé? Então, quando é destacado um ato enganoso de má-fé com o intuito de lesar ou ludibriar, então, essa ação, esse fato é considerado como fraude. O que é considerado um abuso? Né? Abuso é o uso excessivo ou imoderado de poderes. E a confusão patrimonial, né, é caso essa pessoa jurídica seja instrumento apenas para acobertar, ou seja, não tenha atividade específica de fato e de direito, mas aquele CNPJ serve para receber receitas, sejam de outras atividades que não seja aquela específica e exclusiva do seu CNPJ, tá? Então, confusão patrimonial é ter um negócio, não atuar naquele negócio, não oferecer para a sociedade aquele produto ou prestação de serviço, mas mesmo assim tem receitas que advêm de outras atividades econômicas quando isso é provado em juízo. Já devem ter ouvido falar das famosas empresas laranja, né? Então, é por aí que a gente consegue ter um exemplo um pouco mais claro e fácil para vocês entenderem. Então, a desconsideração da personalidade jurídica está no princípio da autonomia patrimonial. Então, sócios e administradores atuem visando ao bem comum da sociedade empresária, né? Então, o princípio da autonomia patrimonial prevê, né, uma atuação consciente, de boa fé, né, com foco na sociedade, preservando e mantendo a sua função social, né, e de forma alguma cometendo fraude, né, aos seus credores. Então, quando há fraude, né, então haverá desconsideração, não mais se verá aquela empresa como empresa de acordo com o direito empresarial. Então, o juiz poderá decretar a desconsideração tendo em vista os atos praticados. Dessa forma, busca-se provar a fraude, o abuso, a confusão patrimonial para satisfazer os credores, né? Então, dividimos isso em atos lícitos e atos ilícitos. Os ilícitos caracterizados seja por fraude, abuso ou confusão patrimonial. E a desconsideração inversa, quando for provado que aquela sociedade que oculta bem, né, dos seus sócios, acarretando a impossibilidade de satisfação de credores, né, a famosa contabilidade criativa. Né? Então, se demonstra determinados números, mas aqueles números não condizem com uma realidade financeira. Então, os sócios se utilizam dessa sociedade para ocultar patrimônios pessoais ou dividir esses patrimônios em outros CPFs, justamente para ocultar esses bens, a fim de não satisfazer as necessidades dos seus credores. Então, no campo da administração de empresas, vocês veem
um campo farto de possibilidades jurídicas, né, para que realmente as decisões no âmbito de qualquer negócio estejam paradas, né, esteja caminhando dentro daquilo que se chama direito empresarial. Então, vocês vão ver que, associado a isso, toda a parte de contabilidade, de controladoria que vocês vão aprender, seja a área estratégica, financeira, né, fiscal, né, é um campo sensível para que realmente vocês atuem com a máxima atenção e não desprezando essas possíveis armadilhas que, em muitos casos, né, consideramos como falta de conhecimento ou também conhecemos como má fé. Então, as decisões que vocês vierem a tomar, ela é um campo bem efêmero que pode causar prejuízos jurídicos para uma empresa, como pode justamente atender às necessidades jurídicas, né, descritas até aqui por essa disciplina. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam. Nós encerramos o conteúdo, né, na noite de hoje, e gostaria de saber, né, se vocês realmente ficaram satisfeitos, se tem alguma dúvida para a gente tratar nessa noite. A palavra é com vocês. Pode falar, Amanda, eu sei que você quer falar. Eu estava esperando alguém falar, né? Como eu te conheço um pouquinho, Amanda, eu sei como é que foi a disciplina para você, para aquilo que você pretende na sua carreira profissional enquanto postulantes, né, ao diploma de administradora. Como é que foi para você? Para mim foi bom a aula. Eu consegui entender direitinho, que você já tinha passado um pouco sobre isso, e só conceituou mais o meu entendimento. E a disciplina como um todo, como é que foi para a sua visão inicial de carreira? Para mim é um bom começo já, porque é sempre bom ter um aprendizado, né? E aprendendo sobre lei jurídica, essas coisas, personalidade, ficou bem mais fácil. Legal, Amanda. O Flávio queria falar alguma coisa, Flávio? Ô, professor, na realidade eu perdi algumas aulas aí, então eu fiquei um pouco viajando aí a disciplina aí, mas eu vou retomar as aulas para poder me atualizar aí referente à matéria, né? Lembre-se que todas essas aulas são gravadas, né, e elas ficam disponíveis lá no portal para vocês. Então, Beleza, professor. Eu então vou. é sempre bom, havendo curiosidade de vocês, que eu aprendi na área de administração, de que o administrador é um eterno inconformado, né? Então, é sempre bom rever alguns conteúdos, né? Fazer as anotações, para que nos próximos semestres vocês tenham aí esse conteúdo, pelo menos, vivo na memória de vocês, né? Mais alguém quer falar, gente? Bom, pessoal, da minha parte, eu agradeço imensamente pela paciência, pela dedicação. Mais uma vez, parabenizando vocês pelo resultado da avaliação do primeiro bimestre. Torço para que vocês não deixem cair a peteca e mantenham esse mesmo aproveitamento, mesmo porque é o primeiro semestre e vocês precisam realmente entender a importância desse curso na carreira profissional de vocês futura, né, em um breve futuro. E contem comigo sempre para o que vocês precisarem. Meu e-mail corporativo está à disposição. E vamos aguardar aí a semana que vem. Teremos aí avaliações interativas, mas estarei no ar até que eu receba qualquer tipo de
de orientação por parte da coordenação, tá? Mas, de qualquer forma, até a semana que vem estaremos no ar aí, tá bom, gente? Tá bom, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo carinho que vocês demonstraram por mim ao longo desse semestre, viu, gente? Um Obrigada. beijo, um abraço e um ótimo final de noite para vocês, tá? Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Igualmente. Professor. Tchau. Boa noite. Até uma próxima oportunidade, gente. Até.